Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais! Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje, na nossa bancada, nós temos uma convidada ilustre. Está aqui conosco a presidente da Academia Mato Grossense de Letras, a poetisa, a artista multifacetária, como a gente falou um pouquinho antes, Luciene Carvalho. Seja muito bem-vinda. Uma alegria estar aqui no Repórter MT, com seus telespectadores. Olá! E vamos para uma conversa saborosa. Eu já vim assim, com o espírito aberto, para a gente trocar muito. E nós temos assuntos, Eu já quero começar já com as novidades, né? A senhora esteve ali em São Paulo recentemente, alguns dias atrás, antes da gente ter essa conversa aqui no estúdio do Repórter MT, apresentando um projeto muito legal, que é o Imersão Poética Arca. Fala pra gente o que é isso, o que é esse projeto, o que ele traz e o que você foi fazer ali em São Paulo. Conta pra gente sobre isso. Se eu fosse resumir em uma frase, eu fui dar poesia, no sentido mais pleno que isso possa representar. Eu fui declamar poemas e também levar livros da literatura mato-grossense. Foram comigo 3 autores: Cristina Campos, Eduardo Maon e Lourenço Falcão. O livro desses 3 autores, esses escritores célebres, estavam junto com os meus livros, que foram distribuídos gratuitamente para a plateia presente no Teatro e Sátiros, no último dia 22 de fevereiro desse 2024. Esse projeto não começou na apresentação de São Paulo, ele é fruto de uma emenda parlamentar, ele foi ancorado na ACUBA, e eu tenho que ser muito clara no processo para que se entenda e se tenha acesso a isso, né? Eu tenho uma reflexão que é sobre arte. Eu acredito que exista toda o fomento, essa coisa que nós chamamos de cultura, que é o alicerce absoluto de uma sociedade. Mas eu entendo que existe também o observatório de tudo, que mora 2 andares acima do visível, chamado arte, que tem uma função muito essencial numa sociedade, que vai do entretenimento à representação. A representação de um povo são os batedores da alcateia, os artistas. E esse foi um projeto de arte. Então, ele começou aqui no Centro Histórico, com o grupo de produção, o Mano Raul na coordenação e o Neto Soares na produção, e nós fomos pro hostel e a Dudu, ali no miolinho do Centro Histórico, na Barão de Melgaço, a 12 de outubro, nascedouro mesmo do que é Cuiabá, com 16 pessoas. Essas pessoas ficaram conosco do dia 26 ao dia 28, no hostel todo, locado, distribuído. Elas foram alimentadas. Agradeço a parceria da Assembleia Social que cuidou desse aspecto, em parte. E eles foram selecionados pela escola da MT, Escola de Teatro. Foram diplomados pelo NEMAT, para que fosse democrático mesmo. Então, aqui está aberto esse curso, vai ter validação. Essas pessoas emergiram junto conosco. Que legal. E foi um momento de ler os autores, foi um momento de trazer sentimento, de trazer as emocionalidades que a literatura e que a arte pode produzir. E eles produziram textos que viraram varaus de poesia, que se constituíram depois em São Paulo em cenário. Que maravilha. Em São Paulo nós locamos um teatro e oferecemos arte gratuita nessa que é a cidade de maior efervescência artística e cultural nesse momento. Que bacana. E o projeto ele vai percorrer outros estados também? Essa é uma questão que está posta. Imagina o que é entrar num palco tendo André De Luca por companhia. Nós tivemos o André De Luca por companhia, nós tivemos o DJ Eric J, que foi o anfitrião da história, porque ele é de São Paulo, e ele é 5 vezes campeão mundial de discotecagem. Que legal. E que depois rendeu um desdobramento. Eu estive no podcast, Gringo Podcast, que é
na Galeria do Rock. É um entreposto de maior efervescência do hip hop de São Paulo. E eles vieram entrevistar Mato Grosso. O que eu estou falando para você é que esse é um produto que tenta furar a tal imaginária ou existente, e essa é a hipótese que a gente questiona, bolha que se tem sobre a arte e a cultura mato-grossense. É isso mesmo. Eu não vi essa bolha porque repentinamente e articuladamente nós tivemos a presença do Jefferson Neves, secretário estadual de Cultura, que voou especificamente para prestigiar o projeto, a Dani Paula, que é superintendente da Assembleia Social e Teatro Zumira Carnaval, estiveram lá. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eles também sinalizaram com o desejo de que a peça viesse. Olha, está pronta, está possível, não sei se todos os componentes, mas a questão de continuidade depende de convite, de novos patrocínios. Não é um espetáculo caro, não é. Ele está pronto. É um espetáculo de voo. A senhora é a primeira mulher negra em 102 anos a ocupar a presidência da Academia Mato Grossense de Letras. Qual que é o peso disso? Não tem peso. Tem representatividade, tem compromisso. Eu gostaria de deixar bem claro que a Academia Mato Grossense de Letras tem um perfil absolutamente democrático. Se é eleito para entrar e para chegar à presidência também há uma eleição. E eu recebi votos majoritários, porque existe a possibilidade do sim e do não, em sendo chapa única. E eu recebi a maioria dos votos dos presentes na Assembleia. É um espantamento prévio. No primeiro momento, ser chamada a assumir esse lugar. Porque desde que eu entrei na academia, essa coisa de primeira negra, a primeira preta, como eu me vejo, me é colocado. Honestamente, a preta que eu queria encantar no primeiro momento era minha mãe. Que maravilha. Que foi quem me trouxe literatura. Então era um compromisso assim de, mãe, vamos pagar a fatura desta poeta por todo esse tempo. Mas a minha mãe morreu 2 dias antes de eu ser eleita. E aí eu desentendi a função. Mas hoje não tem desentendimento. Hoje tem uma navegação. Não está no lugar do ego, não está no lugar da defesa, só está no lugar da história. Eu me sinto como aquela pessoa que tem a graça, né, de levar um papel na história, enquanto escritora, enquanto mulher e enquanto mulher preta. É uma questão de lugar histórico que eu só tenho que ter gratidão, imagina. Né? Eu não tinha expectativa de entrar para a academia, porque eu sou fruto da oralidade poética, eu sou fruto das escolas públicas do Mato Grosso, a quem eu agradeço, todos os meus professores historicamente, mas eu sou uma mulher comprometida com o trabalho. Eu vivo de poesia desde 2001 e falaram para mim que isso era impossível. E em 1994, eu publiquei o meu primeiro livro, que foi para o concurso na editora da UFMT. Ana Maria, foi em 94. Sim, eu vou dizer pela primeira vez, esse ano faz 30 anos que eu publiquei meu primeiro livro. Muito bem. E quais são os projetos, os planos dessa poetisa maravilhosa ali à frente da Academia Mato Grossense de Letras? Eu gostaria muito que cada uma cadeira se fizesse conhecer. Então, a gente espera isso é importante. Utilizar o audiovisual para registro, as redes sociais para mostrar quem são esses 39 nesse momento com o voo de Ícaro que o nosso querido Ivens fez há pouco tempo, mesmo que agora a gente tenha posse dos 3 que iria nos deixar com os 40, com as 40 cadeiras completas, a gente não vai ter isso. Então eu vou falar de 39. O rosto, a face dessas 39 pessoas que representam arte, cultura, idioma e língua, eles precisam ser conhecidos para além de mim. E acho que nominar e se fazer conhecer. Eu tive uma conversa com o governador Mauro Mendes e pedi para que ele nos desse acesso à rede pública estadual de ensino das escolas
que são da SEDUC e também da UNEMAT, que essas peças em audiovisual cheguem a todas as escolas, para todas as crianças, para todos os jovens mato-grossenses. Ele sinalizou positivo. Ele sinalizou positivo, estou encantada. E o segundo momento, eu estou brincando de sístole e diástole aqui com você. E o segundo momento é que possamos levar alguns dos nossos escritores para algumas feiras nacionais. O que eu estou falando em sístole e diástole é que se a gente consegue chegar na rede pública estadual, a gente se torna conhecimento, saber, eu gosto muito dessa palavra, a gente vai fazer parte do saber de uma geração, de um tempo. Mas se a gente frequenta outros lugares, a gente passa a representar o nosso estado para além daqui do Mato Grosso. Eu acho que aqui já tinha um movimento lindo feito pelos presidentes anteriores. E também existe uma novidade que é nacional. Eu estive em outubro num encontro chamado Letras Brasil com 19 academias estaduais de letras, como a nossa. E lá foi tomada a decisão de nos tornarmos um fórum, que nos reconheçamos enquanto academias estaduais, com legitimidade. E como tinham algumas representantes da ABL, da Academia Brasileira de Letras, foi levada a solicitação de reconhecimento, que também teve resposta positiva. Então existe um fórum de academias estaduais, do qual Mato Grosso, da Academia Mato Grossense de Letras, faz parte, nominado e reconhecido pela Academia Brasileira de Letras. Então, esses são pontos, mas muito mais vai ser feito dentro das possibilidades reais de concretude. Presidente, a gente falando aqui de letras, a gente falando de poema, a senhora sempre colocando sua característica maior, a presença maior, que é da poetisa, né? Aí vem todas as outras coisas, mas a poetisa sempre colocada mais ali na frente. E aí a gente já sabe, já imagina que deve ser uma pessoa apaixonada pelo português. E aí, partindo já para esse lado, as redes sociais. A senhora acredita que ela prejudicou um pouquinho as nossas escritas? Hoje em dia todo mundo se abrevia muita coisa, né? A gente às vezes tem que buscar entender o que está sendo escrito ali. Como é que a senhora vê essa não sei, transformação do nosso linguajar, do nosso jeito de falar escrito que mudou tanto, né? Eu acredito que existe um idioma de rede social. Novo, né? Novo. É verdade. Na dialética da tese, antítese e nova tese, é uma hipótese que não é mais hipótese. Porque eu creio que a rede social se preocupa mais em se comunicar do que a bela escrita. E eu aprendi que não se cessa a história. Pois é. Não se É possível separar uma coisa da outra? As coisas são separadas. Quando se faz a publicação de um livro, o próprio autor se submete a um revisor. Observe como se escreve num jornal, como se escreve numa carta, como se escreve, por exemplo, no judiciário. O judiciário também é uma corrente muito presente na casa. Acho excelente. São reconhecimentos, né? Então a gente observa que o uso da língua tem suas representações. O Ivens era um médico, grande, culto e erudito escritor, pesquisador. Então, é muito complexo se eu tivesse aqui a pretensão de dizer que existe um certo. Vamos, por exemplo, falar do meu território. Quando que os negros, maioria do povo brasileiro, teve acesso à língua? No Mobral. Quem diria? O regime militar nos deu Mobral. E como é que é? Por que é que eu sou considerada a primeira negra que entrou na academia? Eu não sei isso. Teríamos que investigar DNA, ou a primeira presidente negra. Qual é o problema se nós temos mulheres negras intelectuais, presentes, produtivas no Mato Grosso? Por que as meninas periféricas não produzem literatura? Elas talvez tenham medo do português e todas as suas normas. Talvez eu tenha dominado. Eu tenho um poema que eu digo assim: nós aprendemos algum português para anunciar que é chegada a nossa vez. Algum português. Primeiro, porque o português é vário. A língua portuguesa, ela se espalhou no mundo.
por ser um povo muito próximo ao mar, os portugueses se levaram para o Oriente, para as Áfricas. Foram bem desbravadores. Né? Então é uma língua múltipla, já em si. Então tem algum português e tem o português de acesso. Sim, e haja vista as diferenciações. A gente está aqui mesmo na Baixada Cuiabana, né? Existe o jeito cuiabano de se falar, e aí quando a gente vai para aquela região de Poconé, por ali, já se tem diferenças nesse sotaque. E não é português? E é tudo português. Então, para começar, acho que a gente está falando de uma oportunidade ótima da multiplicidade da língua, da oralidade e até da escrita cotidiana, corriqueira, e existem normas. Há alguns anos houve um encontro de mediação para se fazer algum português comum. Para nós da literatura talvez fosse muito bom, para que pudéssemos chegar com a nossa escrita a múltiplos países. A senhora acredita que dentro dessa particularidade que cada universo tem, aí a gente traz o universo das mídias sociais, a gente traz aqui o universo, a senhora até citou o universo jurídico ali, que parece que é uma outra linguagem, né? Se profundamente correto. Sim, se você for ler ali, é uma outra situação. E existe essa fala corriqueira que a gente costuma falar, e existe os nossos poetas ali fazendo poesia com letras, com palavras, enfim. E existe tudo isso. A senhora acredita que uma forma de fala pode sobrepor a outra? Por exemplo, será que esse jeito de falar que a gente usa nas mídias sociais, será que corre-se o risco da gente trazer isso para o nosso cotidiano e também para a nossa forma de escrever? Ou a senhora acredita que cada um vai conseguir permanecer ali no seu quadrado? Não acredito nem uma coisa nem outra. Eu acredito que a norma culta vai contaminar a rede social, e acredito que em alguns aspectos a rede social vai contaminar o aprendizado da língua, a palavra você e o vossa mercê, que veio vindo, né? Vossa mercê, vós mercê, você. É por isso que eu digo que língua é viva. Entende? Então, assim, eu não faço assim futurologia com relação à língua, porque o espanto que eu tive quando eu entrei em rede social, até entrar na academia eu não tinha nem Face. Quando eu entrei naquele mundo, meu primeiro movimento foi de, o que é isso? O que eles estão falando? Eles só usam consoante. Essa é uma questão. Você já tinha observado? Que só consoantes, é verdade. Para onde é que foi? As vogais foram para onde? Pois é. E a gente vem de uma mutação linguística, de miscigenação de povo, que propunha vogal. E aí. A gente falava só vogal. A gente procurava. Para onde foi colocado? Cadê as nossas vogais? Aquelas pessoas brasileiras, porque a rede social é um fenômeno que talvez comece nas urbes, não sei. Né? Então, assim, o meu primeiro espanto de atrasada, porque eu cheguei atrasada. Eu também cheguei atrasada. Foi que bom. Enfim, alguém me entende. Nossa. Mas para onde for, aquele povo brasileiro que fazia quase que uma onomatopeia de vogal. E hoje as redes sociais você coloca PQ, tudo. A gente parece que... né? Então eu penso que essas mutações são inéditas. Alguém escreveu para mim, tá ligado, né? Aí tá lá só as consoantes. TLG. Gente, até entender isso, eu falei, gente, o que é isso, né? Entendeu? Tá ligado. Mas por quê? Como que eu e você aqui, você comunicadora, eu poeta, como que a gente vai definir por que é que em rede social se coloca consoante? Só consoantes. E o povo brasileiro que nem sabia direito sei lá, 50 anos escrever as consoantes no lugar certo, se comunica perfeitamente só com consoantes nas redes sociais. Que fenômeno é esse? Então eu creio que as coisas não caminham com projeção, mas mais com constatação. Por mais que se tente controlar, manipular, dirigir povo, língua, poder, controle, existe um caminho que é muito da população, que é muito do povo. E no Brasil, por que eu vou falar do Brasil? Porque dizem que o Brasil é o segundo país que mais se liga em rede social e celular. Sim. Outra questão, nós somos um povo pobre, quebrado, mas que tem o segundo lugar de conexão. Então essa é uma questão... É o povo que mais tem redes sociais. E se comunica. Tem.
Então, a gente precisa Facebook, refletir os Instagrams a da vida. validade. Por quê? Então, é um povo que quer o quê? Não quer se conectar, quer se comunicar. O Brasil está passando um atestado e está fazendo uma revolução que é do povo, é cultural. E não me cabe aqui, pantaneira, interiorana, a não ser constatar e decidir o meu lugar na história como copartícipe, talvez trazendo alguma reflexão sobre essa questão do consoante vogal, que eu vejo uma evolução de conexão, de entendimento, de muito respeito ao que é espontâneo no povo, porque é espontâneo. Sim. E aí, presidente, a senhora fala, não me cabe muito opinar, coisa e tal, mas a sua opinião tem muito peso. É aquilo que a gente estava dizendo desde o início, né? Não somente pela cadeira que hoje a senhora ocupa, pela representatividade que hoje tem aqui no Estado, mas pelo trabalho, sabe? Pelo que já foi produzido. Então eu vou responder com verso. Posso? Vá. Meu verso. Vou eu dizer que não, minha gente. O último livro, antes de entrar para a academia, o último livro que eu tinha publicado tinha sido uma coisa chamada Ladras de Flores, que num poema que eu digo assim, meu verso é bolacha Maria, meu verso, por certo, não vai entrar para a academia. Eu faço o que com esse verso agora? Cita ele aqui. Entendeu? Só serve para eu mostrar o quanto que a história é maior que a projeção. Agora, a literatura registra o tempo presente de um povo. A história registra o depois filtrado. Pelo viés de classe, pelo viés do escritor, pelo viés do poder. Por isso a importância da literatura estar atenta e absorver todas as formas de linguagem. Nós estamos falando de uma língua que é rio, que é córrego, mas também é mar. É verdade. E aí no meio de toda essa salada a gente ainda tem ali, que foi aquela que a gente falou, mas essa aí é a polêmica da situação. Pois é, nós vamos trazer ainda, que é a questão da linguagem neutra, não é? Que tem sido tão questionada, defendida por alguns, muito criticada por outros, segundo o olhar de um determinado grupo, se faz necessário para garantir, enfim, uma série de questões. Aí, por outro lado, não há necessidade disso, e no meio de tudo isso está o nosso português, e está a gente nessa linguagem cada vez mais confusa. O que a senhora pensa sobre tudo Eu penso isso? que Caetano é muito experiente quando diz que nossa pátria é nossa língua. Ou nossa língua é nossa pátria. Porque eu acho que você chegou na instância de que o quê? Que a língua, o idioma é poder. Pois é. Então nós estamos numa instância de poder. O que eu estou querendo dizer com... Essa é uma questão onde o idioma é poder. Porque é uma disputa política. E eu não estou falando de política partidária, eu estou falando de política de representação das inúmeras correntes progressistas, conservadoras, legalistas. Então existe, primeiro, uma definição parlamentar de que o idioma neutro não pode ser usado em linguagem oficial. E isso é uma definição legal. Sim. Isso eu preciso colocar a priori. Existe uma pressão das pessoas que querem que a língua seja ferramenta de inserção, o idioma como estratégia e território de inserção de representatividade. Acredita que isso é possível? Eu acredito que em algumas instâncias isso já se deu. Por quê? Porque nós estamos numa república. E numa república, até aquele que não consegue fazer numericamente, democraticamente, uma representação para definir o executivo, ele tem representação no universo do parlamentar, na cota de representatividade. Sim. Né? Então nós temos uma república que tem inúmeros parlamentares que vão estar defendendo a linguagem neutra, independente de ser maioria, minoria, já está inserido. Nós temos parlamentares no Brasil que se fazem compreender e falar e eles vão usar a lei, os direitos civis,
Eles vão usar isso no território minoritário que cresce. Não cabe a mim discutir o que foi definição de eleição por parte do povo brasileiro. E tem representação no Congresso Nacional, especificamente no que é a presença entre deputados federais, de pessoas que se enxergam como pessoas que só caberiam se eu falasse todes. Agora, eu não vou escrever um ofício e mandar para qualquer órgão oficial colocando todos, porque aquele mesmo Congresso decidiu a não validade dessa forma ainda. Eu evoco a dialética a meu favor sempre. A minha advogada nessas questões dolorosas como essa que você me põe, né? Então, se faz necessária, se faz necessária. A língua é viva, o idioma é vivo. É uma questão que vai ser registrado pela história. Você podia imaginar, em 1988, com a nossa última Constituição, que nós teríamos uma discussão sobre o uso de neutralidade na língua? Pois é. Não, isso era incabível. A democracia pedia outros ares, outras urgências. A gente saía de um regime militar. A gente queria assistir Je vu Céline Marie. A gente queria ver filme, comprar coisa dos Estados Unidos, né? Então, olha um livro do Eduardo Maon ali. Sim, muito querido. Nós temos uma biblioteca aqui, amigos. Não me falaram, eu traria um. Vou temos enviar. Aqui, a gente vou sempre enviar. deixa aqui. Alguns são dos convidados que sempre nos agraciam, não, mas a gente sempre deixa aqui para prestigiar. Eu tô dizendo para você que eu ainda não cheguei também. Não é de São Paulo, é do espetáculo. Então, o que eu penso? Eu penso que parte da população brasileira vai se comunicar de forma neutra. E não só pessoas que façam parte das tribos urbanas e rurais LGBTQIA+. Não acho que é isso. Eu acho que existe um progressismo no Brasil que vai utilizar os pronomes neutros. Eu acho que existe uma ala política que vai seguir o oficial. Eu acho que existe uma linguagem estruturada, oficial num nível... Você já viu uma linguagem de resultado de exame médico? É uma outra coisa. Então, assim, essas coisas vão continuar assim, estruturadas assim. É coisa que nem o Google resolve. Não, mas existe uma coisa. Existe, por exemplo, o gênero Manuel de Barros. E aí? Se borboleta é gente, você vai botar borboleta em qual gênero? E ele é o maior nome da literatura brasileira até hoje, mesmo morto. Pois muito bem. E o nosso sotaque cuiabano, a gente falou sobre isso. Será que nós estamos perdendo esse jeito de falar? A gente já não vê essa fala tão característica do nosso povo aqui, da nossa terra, tão presente no nosso cotidiano. Estamos perdendo isso? Eu não acho. Eu acho que existe um fenômeno. Traz uma boa notícia pra gente, vou trazer, presidente. Assim que aconteceu. Cuiabá foi uma cidade que foi retalhada e esvaziada para caber um projeto de expansão. Realmente existia um estacionar no Mato Grosso. Lá por 71, 72 foi construída a estrada que ligava Campo Grande a Cuiabá. Uhum. Eu vim aqui, foi a primeira vez que eu vim aqui. Com minha mãe, meu avô estava doente. Eu continuo morando na casa que era do meu avô, que está lá, a família, desde 1938, povo do Rio Acima de Livramento. Então, eu sou filha de pai baiano e mãe cuiabana de Livramento. Você sabe o que é cuiabana de Livramento? Eu demorei séculos para entender isso. Pois me diga. Livramento era um distrito de Cuiabá. Então, Cuiabana de Livramento, do distrito de Livramento. Entendi. Eu também não entendi. Por que falava Cuiabana de Livramento se Livramento era uma outra cidade? É que não era. Era um distrito. Passou a ser. Ela é cuiabana, só que nasceu lá em Livramento. Minha mãe, minha avó, meu avô, minha bisavó era parteira de carta de Livramento. Entende o que eu estou falando para você? Meu olho brilha. Quando eu... Tchau! Minha avó falava invisível. Ai, põe ela invisível. O que era invisível? Era um grampo de cabelo. Era grampo de cabelo, invisível.
Entendeu? Nunca. Invisível, grampo de cabelo. Porque lá em Pernambuco nós chamamos, sabe do quê? De friso. Olha isso. Então, você sabe que você me trouxe... Pega o friso. Isso é riqueza. Friso. Quando a gente acha que um linguajar é feio, nós estamos fazendo higienização, gentrificação cultural. Eu amo o linguajar, acho a sonoridade, a rítmica. Eu falo que cururu parece rap, numa conexão de narrativa de crônica urbana. Eu tenho um poema, eu vou pedir licença, porque eu vou responder com ele essa questão. Ah, por favor. Você quer me encontrar? Procura no porto, que dele não sai, pois ele é balaio, é melhor de habitar. Você quer ser feliz? Vai morar no Porto, que é quase um país por tudo que há. Você tá com saudade daquela cidade que foi Cuiabá, vai tchau, pois vai pro Porto, fatiado em jeito, pois lá eu aposto. Lá tem Cuiabá do jeito que eu gosto. Isso é no Porto. Eu nasci em Corumbá, eu sou pantaneira, Cuiabá era minha capital, eu sou filha do Mato Grosso Uno, eu respeito e celebro profundamente a narrativa verbal que a rítmica de um povo tem, porque narra a origem, narra os povos originários, o linguajar cuiabano tem o mesmo sabor das curvas do rio Cuiabá. Eu sou cuiabana por lei. Volim fez uma lei e me deu o título de cidadã cuiabana. Eu sou cidadã cuiabana e advogo. Eu sou do Porto, eu moro no Porto. Na mesma casa que está lá minha família, desde 1938. E é o lugar onde eu encontrei paz para ser poeta. É isso, minha gente. Ah, meu Deus, muito bem. Eu estou lamentando já, porque a gente já está chegando ao final, presidente, da nossa entrevista, o que eu realmente lamento muito, porque a gente gosta muito quando, enfim, tem coisa nossa aqui, sentadinho na nossa bancada. Então, assim, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco, essa conversa boa que nós tivemos, por trazer aí suas opiniões, de maneira sempre muito poética. E torcendo aí para que sua gestão ali à frente da academia seja a melhor possível, né? E que as coisas possam realmente vir à tona, ser vistas, ser mostrada para todo o Mato Grosso, além do nosso estado também. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, entendendo que a Academia Mato Grossense de Letras é patrimônio material de Cuiabá, porque está na Casa Barão, que é uma casa de 1975, mas é patrimônio imaterial de todo o estado. E é nele que a gente encontra espaço para se derramar e para ter representatividade e representação na casa. Eu peço que todos vibrem juntos em uníssono para que a gente possa fazer um trabalho que não é meu, é nosso e para nós. Se de alguma forma pudermos contribuir, e eu creio que sim, que Mato Grosso represente, através das letras, um momento de expansão e crescimento para todos nós. Que seja brilhante esse momento da literatura mato-grossense e de toda a Casa Barão, que também traz um instituto histórico e geográfico, mas que inclua todos que estão nela. Comunicadores, juristas, médicos, professores, que todos se sintam contemplados com o meu trabalho. É o que eu espero. É o que nós queremos também. Amigos, muito obrigada por vocês estarem conosco, acompanhando essa nossa conversa tão boa, não é? Tão cheia de cultura, tão rica. Não vá embora sem antes se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, nos seguir nas nossas redes sociais. Quanto a nós, você já sabe. A qualquer momento a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado. Até qualquer hora. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais.